escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, gente da Escola Dominical. Mais uma vez estamos aqui para essa abertura, antes que realmente as aulas, as classes se abram agora virtualmente e a gente comece as aulas. Estamos nessa pré-aula, estudando a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Eu comecei a estudar a partir do versículo 18, do capítulo 5, na perspectiva da igreja ser cheia do Espírito, da família, do marido, da mulher, dos filhos, dos pais, homens. Na semana passada eu falei sobre, na outra semana eu falei sobre empregados, que a gente chama aqui de servo ou escravo. Falei de patrões, que chamam senhores. Fiz uma adequação do espaço e tempo para explicar o que Paulo quer dizer. O que é um empregado cheio do Espírito Santo, o que é um patrão cheio do Espírito Santo. E agora ele está entrando para uma outra esfera, a esfera da batalha espiritual. E ele diz aqui no capítulo 6, versículo 10, quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecidos, força e poder. Notem que Paulo está falando que o Espírito Santo, a partir do versículo 18 do capítulo 5, é que dá essa autoridade espiritual à igreja. É a função do Espírito. Neste caso, não é a função do Pai nem do Filho. Jesus disse para os seus discípulos, e recebereis poder ao descer sobre vós. O Espírito Santo é o dinamis, como os gregos diziam, é a dinamite de Deus. É a dinamite que explode, é capaz de quebrar uma penha, um batólito, uma pedra, uma pedreira. Então, Paulo está dizendo que o Espírito Santo, uma vida cheia do Espírito Santo, está preparada para o combate cristão, para a batalha espiritual, para a guerra espiritual, da qual nós estamos livres. E o inimigo contra o qual lutamos diariamente. Ele diz, quanto ao mais, irmãos, quanto ao mais o quê? Depois que eu falei da família, falei da igreja, falei de marido, patrão, empregado, tem outra coisa que eu quero falar. Ela é fundamental para o crescimento espiritual de vocês. Quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecidos, força e poder. Notem que são quase sinônimos. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que o Espírito Santo nos dá esse poder que o mundo tanto busca, com armas bélicas, com fronteiras, com canhões, bombas, guerras biológicas, químicas. O Espírito Santo trabalha numa outra esfera, uma esfera espiritual, onde o homem com seu poder não penetra, mas o crente cheio do Espírito Santo penetra e exerce autoridade, e exerce poder. Gente, eu vivo no meio disso aí, eu trabalho com isso quase todo dia. Quando você entra num ambiente, você percebe que tem um outro tipo de poder ali dentro. Onde você está conversando com alguém influenciada diretamente por Satanás, você sente que aquele espaço em que você está, ele muda, é como se fosse uma chave, como se fosse um mundo paralelo, uma Matrix, muda. E ali existe realmente um grande poder, o poder das trevas, o poder do mal, o poder do maligno, contra o qual muitas vezes a igreja não está preparada, porque ela não se reveste, que ele continua dizendo aqui, da armadura de Deus. Paulo toma o exemplo de um soldado romano para mostrar como que é o soldado espiritual. Assim como o romano, o soldado era treinado, aquelas centúrias eram treinadas para invadir, conquistar, dominar, exercitavam com espada fisicamente, eles eram prontos para a batalha, porque eles tinham treinamento. O Espírito Santo, na comunhão com Ele, é que nos faz treinados, habilitados, preparados para essa grande batalha espiritual. E Paulo diz, quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. A igreja precisa do poder do Espírito para a batalha espiritual. Você precisa do poder espiritual, a autoridade espiritual. Lembra que lá no livro de Atos, os apóstolos, duas pessoas estavam expulsando demônios.
E os demônios disseram: nós sabemos quem é Paulo, mas quem é você? E os demônios desnudaram eles. Eles ficaram humilhados, porque eles tinham a fórmula, mas não tinham a essência. Eles tinham a liturgia, mas não tinham coração. Eles tinham o protocolo, mas não tinham experiência consagrado. E eles foram desnudados, humilhados por um espírito maligno. Olha, nós estamos numa grande batalha. Eu não sou obscurantista, estamos na Idade Média, tudo é demônio. Não é isso que eu estou falando. É que na esfera, aqui agora, onde você está, existe uma outra esfera, para a qual devemos estar atentos e contra a qual devemos estar armados para debelar esse mal, desarmar as armadilhas que Satanás nos arma. Quando a gente acorda, a gente está todo preso. Somente a força e o poder, a fortaleza do Espírito Santo, somente uma vida cheia do Espírito Santo é que pode realmente exercer o poder de Cristo aqui na terra. É isso que Paulo está dizendo. Então precisamos ser cheios do Espírito para combater as forças espirituais do mal. E ele continua dizendo: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra o quê? As ciladas do diabo. Gente, o diabo não ataca assim de cara. Ele arma primeiro o esquema. Ele usa a mente das pessoas. Ele prepara o ambiente. Às vezes ele vai passo a passo. E quando a pessoa diz de repente, não era de repente coisa nenhuma. Ele estava sendo preparado para a queda. Ele não observa. Porque não tem a visão do Espírito. Não tem uma vida cheia do Espírito. Por isso que Paulo diz: revestivos, quer dizer, ponha uma vestidura. Ponha roupas espirituais. Não estou falando de roupa física, gente. Ponha roupas espirituais. Roupas que sejam refratárias, como a gente coloca máscara para que o vírus não entre. A gente coloque roupas espirituais para que sejamos refratários aos vírus satânicos, tartáricos, infernais. É isso que ele está dizendo. Revestivos de toda a armadura. Não deve deixar nenhuma parte da armadura fora. Senão, se deixarmos o tendão de Aquiles, né, que a gente fala, aberto, é possível que alguém descubra, é possível que um inimigo descubra, Satanás e seus demônios descubram e jogue uma flecha exatamente no nosso tendão de Aquiles. Se temos o tendão de Aquiles, e todos nós temos, devemos cobri-lo com a unção do Espírito Santo de Deus. Portanto, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as armadilhas, as arapucas, as ciladas do diabo. Isso é sério. E Paulo está chamando a atenção. Só uma vida plena do Espírito Santo é habilitado para usar essas armas. Você pode ter a arma, mas não sabe usar, não vale nada. É o Espírito Santo que nos dá habilidade espiritual para usarmos a armadura de Deus. Na semana que vem a gente vai falar um pouco sobre essa armadura de Deus, tá bom? Um grande abraço. Vejo vocês domingo de manhã, se Deus quiser, se Jesus não voltar antes. Um abraço.